yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e contemplem o campeão dos campeões. E muito bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho com vocês sobre um dos torneios mais competitivos dos últimos tempos que rolou nesse fim de semana. Se você não tá ligado, aconteceu o aniversário, né, de 25 anos do jogo do Yu-Gi-Oh! E aí tiveram alguns eventos diferentes, teve um torneizinho lá amistoso do Master Duel, onde o Paulo PRJ, por exemplo, participou, teve um torneiozinho de Duel Links também, e no TCG teve o UDS, um UDS comemorativo, que é um desses torneios que não existem mais hoje em dia, né? Era um torneio diferente, onde você não podia simplesmente chegar lá e pagar pra ir jogar, tá ligado? Você precisava juntar ponto, gastar ponto, papapá, e era aquele torneio que dava o cinturão, tá ligado? Como premiação. Ele sempre tinha um número menor de jogadores, afinal de contas não era aberto pro público geral poder jogar, então tinha uma quantidade menor de jogadores e uma quantidade maior de rodadas, proporcionalmente, porque se você tem uma quantidade X de pessoas, automaticamente é obrigado a ter uma quantidade X de rodadas, tá ligado? No DS burlava um pouco isso, tinha menos pessoas, mais rodadas, por consequência era mais interessante de se jogar. E era sempre um torneio muito difícil mesmo, tanto que não é todo jogador, tem jogadores absurdos que não ganharam. Enfim, nesse evento, nesse UDS comemorativo, esse torneio inclusive, né, o UDS foi descontinuado em 2020, se não me engano, foi por ali. E aí de lá pra cá não teve mais, foi cancelado. E pra esse ano, né, pra esse evento de aniversário do jogo, a Konami fez esse torneio comemorativo, onde pegou todos os campeões de UDS anteriores e colocaram pra duelar aqui dentro nessa rinha de galo bizarra, certo? Dentre os jogadores estava lá o Paulo PRJ, por exemplo, que ganhou aqui no UDS de 2019 jogando de Sky Striker. Não sei se todo mundo aí vai lembrar da época, mas ele foi um dos campeões de UDS e tava lá jogando esse evento. E pois é, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque é legal, né, essa parada, tem vários campeões, são jogadores, nem todo mundo tá tão impactado no jogo como, por exemplo, o próprio Jeff Jones, que não tá tão dentro assim do jogo atualmente, se eu não me engano, né, posso estar errado, é claro, mas são jogadores que estão indo lá e eles vão jogar com o mais alto nível competitivo, né? O Cotton tava por lá, o Paulo PRJ tava por lá, era o Furman, o próprio já falei Jess Cotton, né? O próprio Andrés Torres e uma cacetada de jogador bom também, certo? Então, é esperado que o jogo que vai ter lá é muita Snake Eye, muito Snake Eye, Fire King e o caralho. Se você quer jogar esse torneio, a galera foi preparada para poder pegar esses decks. E aí agora a gente vai poder pegar nessa visão muito competitiva, muito nichada, porque são apenas 16 jogadores com cut para top 4. E vamos ver qual foi o desempenho aqui. Um detalhe é que eu tô gravando isso no mesmo dia em que o torneio acabou, então não tem todas as 16 decklists liberadas. Até porque eu não sei nem se todo mundo vai querer liberar a decklist. Mas o top 4 a gente tem. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! E antes de você prosseguir com o vídeo, um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, acesse tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas certas, porque, afinal de contas, lembre-se que estamos no mês de fevereiro, o carnaval acabou, mas a putaria não, a putaria tá liberada e na TCG Network você pode tocar o zaralho e surrupiar o estoque dos caras usando o meu cupom aqui, ó. Você ganha 5% de desconto na sua compra. E nesse mês de fevereiro inteiro tá tendo 15% de desconto nas compras que você fizer dentro do site, tá? Então 20% de desconto, você leva as cartas da loja, mete a faca nos malucos e foda-se, deixa eles falindo por lá. Então acesse tcgnetwork.com.br, compre as cartas, monte seu deck, use o meu cupom e mostre quem que surrupiou os cards dele do estoque, beleza? Agora sim, lembre-se que a diversão nos conecta, nós vamos no próximo vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês inicialmente quais são os 16 jogadores, né, que estavam lá. Então, como vocês podem ver, o top 4 aqui foi composto pelo Cameron New, que foi quem fez a maior pontuação. Então, em todos esses jogos, 6 rodadas, né, 16 jogadores, 6 rodadas, cut pra top 4 apenas, porque são pouquíssimos jogadores, né, não tem como, sei lá, dar metade do top aqui. Então, no final dos 6 jogos de suíço, o meninão aqui, o Cameron New, fez 16 pontos. Eu nem sei como é que faz 16 pontos. Se ele ganha... Ele empatou 1, né? Eu acho que o empate dá 1 ponto, se eu não me engano. Então ele deve ter ganho 5.
e empatou uma. Só pode, né? Enfim. O Andrés Torres foi em segundo colocado aqui, né? O Juan Andrade, o Juan Sebastian, né? Ficou em terceiro. E o Cotton foi o quarto colocado. Esse é o top. O Paulo ficou em quinto, né? O Paulo ficou em quinto aqui com um ponto a menos que o Cotton. Acho que até que o Paulo ganhou do Cotton, se eu não estiver enganado, no suíço. Mas enfim. E aí outros jogadores aqui, né? Cadê? O Chupinchu tá por aí também, jogou o torneio, né? O Vargas. O Chupinchu tá aqui embaixo, na verdade, ó, perdão, achei que o nome dele era Show Júnior, mas não. O Chupinchu tá por aqui também. Eu não conheço todos, obviamente, né? Alguns eu vou lembrar aqui de alguma parada ou outra, mas eu não conheço, obviamente, todos. Esse Julia, que eu lembro também, do Magis, se eu não me engano, que ele ganhou o 10, 2018. Posso estar errado, mas enfim, Jeff Jones, o Aaron Furman e o Burger, né, se eu tiver enganado, o Alejandro Garcia Moreno. Mas enfim, esses foram os jogadores que jogaram esse torneio aqui, né, amigo? Então, se a gente troca pra telinha aqui, eu vou tirar essa imagem da tela, tá aqui o cut certinho, né, do top. E nesse top você teve a configuração onde o Jess Cotton foi o grande campeão. Fim do mistério, Jess Cotton foi o grande campeão. Inclusive, eu tô postando os jogos das rodadas no meu canal de jogos comentados, que você pode acompanhar o meu canal, né, se você não tá ligado, enfim, acompanha lá. E no top 4, né, que teve, a Konami streamou o torneio inteiro, então teve o top 4, mostrando as duas semifinais e a final, que eu fiz uma live que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, ó. Fiz uma live acompanhando o bagulho, dá uma olhada lá caso você queira ver na íntegra a gravação inteira, né, da live. Caso contrário, espero que eu vou postar o corte lá no canal de jogos comentados. Enfim, então o Cotton foi o grande campeão, o Juan Sebastian foi o segundo colocado, o Cameron New, que topou o suíço em primeiro, né, ficou aqui no top 4 junto com o Andrés Torres. Os decks que eles estavam usando, obviamente aqui, ó, Fire King, Snake Eye, Fire King, 2 Fire Kings para um Snake Eye puro, só que todo mundo aqui usa o Snake Eye, né? Aí cabe a gente dar uma olhada em como que vai ficar essa separação aí, de você ver qual é a proporção de decks que estão topando, né? Tudo bem que aqui é um espaço amostral muito pequeno, são só 4 decks nesse top 4, beleza. Mas e aí? É 75% de representatividade ou é 50, 25, 25? Tá ligado? Então a gente vai poder tirar algumas conclusões que eu vou fazer vídeos futuros comentando sobre isso, né? Essa intenção de Tier 0 que talvez esse formato possa ter. E aí o Andrés Torres é o único desse que jogou fora desse eixo, né? Todo mundo, praticamente muita gente aqui tava usando decks nesse nicho do Snake Eye, Fire King e afins. Teve um maluquinho que usou lá o Flanders, teve outro que usou um Cacheira, mas não teve muito que fugiu disso não. O Paulo inclusive tava usando o Snake Eye dele puro, 40 cartas, uma cacetada de hand trap de main deck. Não sei a decklist do Paulo ainda, mas a decklist dos outros jogadores a gente vai acompanhar agora, porque eu preciso trocar esse layout aqui e toma. Beleza, a gente vai começar com o top 4, né, do Andrés Torres. Ele jogou com esse dashpezinho aqui, né? Tem esse vídeo aqui em cima que você pode acompanhar falando sobre, onde a gente fez uma espécie de tier list, né, elencando de 0 a 10 os decks para o formato que eu fiz com o pessoal do time da D1. E aí a gente comentou um pouquinho sobre a questão do Despia, e onde ele se encontra no formato. O Despia é um desses decks que a galera vem usando para poder tentar jogar contra o Fire King, né? Tem vários aspectos dificultosos dentro do jogo do Snake Eye com o Fire King, né? Tem um monte de pontinho chave assim, é de fato um jogo difícil. E para evitar de chegar nesses atritos, muitas hand traps são adotadas, né? E aí você tem, teoricamente, né, qual é um bom deck pro formato? Pensando no ponto standard, seria um deck com muitas hand traps para tentar parar as camadas de jogada que o oponente tem. E ao mesmo tempo a tua engine pequena, já que você usa muita tech, teoricamente tem que usar uma engine menor, certo? Que seja consistente em si e ao mesmo tempo agressiva, certo? E ao mesmo tempo que não sofra para as múltiplas techs que estão sendo usadas no formato. Por exemplo, se um deck tem várias dessas características que eu citei, se ele se fode para um draw, é complicado ele jogar no formato, certo? Concorda? Então, o deck ainda por cima tem que transpor essas barreiras. E o único que consegue fazer isso de fato competentemente é o Snake Eye, tá ligado? É o Snake Eye. Aí você vai usar o Fire King ou não. Teoricamente o Fire King cabe menos tech. E o Snake Eye é onde tem muito mais techs. E quando o jogo afunila, teoricamente, esse Snake Eye puro tenta predar esse Fire King, apesar do Fire King ter os seus pushes a mais, inclusive quem ganhou foi um Fire King. Então tem essas questões aqui. Mas e fora isso, caso você não queira enfrentar todo esse atrito, você pode tentar usar decks fora dessa bolha, né? E aí muita gente vem apostando na vibe meio anti-meta, como por exemplo, usando o Flanders ou Cacheira, como você pode me acompanhar falando aí no vídeo de tier list, né, com o pessoal da D1, e outros decks que estão em um outro espectro, mas que podem estar meio ali, ter um bagulhinho ali dentro, que é o Despia,
o Voiceless Voice e também o Pearly, né? Mas aí o Pearly já fica mais pra trás. E o Desp e o Voiceless, teoricamente, tá sendo o queridinho da galera nesse momento, fora os decks de fogo e fora os decks de anti-meta, digamos assim. Então assim, cara, tá fechado, tá restrito, tá complexo. O Anders Torres acabou optando por usar esse Desp aqui. É um Desp um pouco desesperador, cara. Ele tem 50 cartas, não chega a ser a chapocra gigantesca lá de 60, mas é 50 cartas. E o deck dele tem essas cartas aí, cara. Como você pode ver, zero hand trap. Zero hand trap no deck do nosso herói. E por mais que tivesse muita hand trap, 50, você teria que até que aumentar o número delas, né? Já que o deck de Snake Eye e Fire King, teoricamente, cabe 15 hand traps, perdão. Então 15 em 40 é bastante pra replicar essa proporção aí em 50, tem que aumentar, né? Não vai ser só 15. Vai ser 18, mas é o que o Snake Eye usa em 40, por exemplo. Então, pontos e pontos aqui a serem tocados. O deck do nosso herói tem essa configuração aqui, né? Com Treasury, 3 Alube, 1 Quen, 2 Cartesia, 3 Albaz e 3 Albion. Tá aí, ó, o Albion pra acelerar, imagino, a forma de se chegar em Brand de Fusion under buscadas, né? De Alube com Opening, por exemplo. Eu suponho que é maximizar aquele girozinho de jogar a carta pro cemitério, até porque a Quen ajuda muito nisso, e o High Spirits é uma Quick que te ajuda a poder dar enchain a um draw da vida, por exemplo, né? E aí o High Spirits acaba podendo pegar a Quen porque ela listou a base como parte do efeito. Um Mercúrio, um Sarunin, um Bicho, pouquíssimos bichos, como vocês podem ver. Bicho não é hand trap, não é tech, hoje em dia é engine, muito mais do que já foi em determinado momento. Você tem aqui o Egyptian, que ele tá usando também, e o Gink Puppet. Tá aqui uma parada que tenta justificar o teu hard first, tá ligado? Que é usar cartas como essa. Você ter o first é muito forte, porque não é só que você faz e o cara não quebra. Ele não joga, porque você vai fazer o Gink Puppet lock no oponente. Só que é um deck com 15, 18 hand traps, né? Então, enfim. Patchwork, Poly, Super Poly, Foolish e aí as Brand. Branded Lost, Red, 3 Fusion, 3 Open, 3 High Spirits, College e aí Tech aqui, né? TTT True, 3 TTT Fake, o Deployment, a Counter e o Fusion Deployment, né? Então, Deployment não, o Fusion Duplication. Então, essa é a decklist do nosso herói aqui, cara. Sinceramente, o Anders Torres é um dos melhores jogadores da história desse jogo, O cara é um monstro, joga muita bola e ele joga com Despia já tem um tempo. Quando o Despia lançou naquele Story Deck no meio do Brave Token, no olho do furacão do Brave Token, depois do banimento, ele chegou a jogar com Prankids ainda, né? Eu acho que ele chegou a fazer top 8 com Despia, sem Brand de Fusion, no ICS, que o Elijah Green ganhou e que tinha um Prankids com Brave Token ainda. Veio a Banlish, tirou o Prankids do jogo e chegou o Story Despia, se eu não me engano. E aí teve o ICS ali seguidos em que o Anders Torres fez ou top ou ganhou, né? Então, assim, é um cara que manja muito, tem muito domínio da bola, né? Mas, caralho, é difícil justificar um bagulho desse. Não é um deck. Tudo bem que esse deck aqui tem camadas e camadas e camadas de jogada, né? Não dá pra não dizer isso. É camada e camada por cima de jogada. Se tem uma forma de tentar passar por cima de hand trap, é passar com camadas e camadas de jogada. A ideia é meio que essa. O Super Poly aqui tenta dar uma desequilibradinha. TTTs também, mas sei lá, cara, é isso. Eu não acho nem um pouco confiável. Talvez até com mais bombas, tá ligado? Me justificaria e encheria mais os meus olhos. Mas aí, uma visão minha de quem só tá olhando o bagulho, né? Certamente o cara testou, jogou e foi pro braço e deu certo. Fiz top 4 nesse torneio que tinha muitos e muitos Snake Eye e Fire Kings. Enfim, aqui no side deck dele tem Draw, Soul Release 2 é uma das bombas que você pode usar pra tentar pegar esses caras, por exemplo. Dark Huller, mais bomba. E aí o Evelyn também é uma dessas bombas. Contra o Fire King é bem zoado isso aqui, tá? Zoado não, mas enfim, você tende a não quebrar. Mas a pessoa não toma tudo, pelo menos, que é o plano. E aí, por fim, pra ir hard first, tem um Mistaken Arrest e um DDG, que é buscável pelo TTT Fake, né? Então, essa é a decklist do nosso herói, beleza? Esse é o Despia. A gente passa aqui e chega no outro top 4, né? Que é o Cameron New, que fez top 4 jogando The Fire King. A gente vai ver algumas diferençazinhas aqui, né? O deck do Anders Torres, por ser um deck que não é Fire King, é o único que é mais estoante, em alguns sentidos, inclusive no side. Mas o deck dele aqui tem 42 cartas. Spoiler, ninguém desse top 4 usou 40 cartas, todo mundo estourou esse número, né? E esse Fire King aqui, por exemplo, tem 42. Nessas 42 cartas aqui, você pode ver que tem 3, 6, 9, 12, 15 hand traps. 15 hand traps é o número que o nosso herói tem, e um ponto destoante aqui
é essa Dark Witch, tá? Ele tá usando 3 Dark Witch nesse deck. E tá aí o motivo, aparentemente, pelo qual o deck tem 42 cartas, né? Porque fora isso, as coisas estão standard, a tirar aqui o Temple de main deck e o One for One ao mesmo tempo, então talvez tá por ali, mas de resto um deck é meio que isso aqui, né? Um deck de Fire King, digamos assim, usando um Darunix, um Frango, um Arvata, 3 Kirins. Você pode diminuir aí também nesse Kirin usando 2, mas ele é muito bom pra fugir dos Target Negate que tem, principalmente no formato com muito Snake Eye, tentando predar outros Fire Kings. Então tá por aí, né? 2 do Pop, 3 do Snake Ash, um Flameberg, um Oak, nem é todo mundo que usa, mas tá aí, eu acho recomendado inclusive, 3 Witch, Ascend Traps, aí um Temple, um Original, 3 Seeker, One for One, Santuário, a Ilha, 3 Bonfire. Esse é o deck, tá? Então tá aí o Fire King, nada de muito revolucionário aqui no main deck do nosso herói, um deck correto, e aí você vai na jogabilidade jogando bola mesmo, né? Eu suponho. No side deck do nosso herói aqui, o que a gente consegue ver? Anti-Spell, Hard First, né? E ele não tá fazendo um deck pra jogar contra, sei lá, mano, Pêndulo, não, né? Ele tá fazendo um deck pra jogar nesse cenário. E o Anti-Spell tá aqui, prejudica, né? Algumas cartas aqui, principalmente a versão de Fire King. Crossout, Crossout é uma carta muito usada nesse formato, viu? Tenho que trocar a música, né? Tá muito alto. Muito usada nesse formato, esse Crossout. É um dos poucos momentos em que você olha e assim, pô, justificável esse Crossout, viu? Porque não é aquele Crossout desesperado que você dá pra poder, tipo, sei lá, um Despian num formato em que ele é muito popular e todo mundo tá usando muito de Barrier, e eu tenho que usar a porra do Crossout pra meter um de Barrier no deck pra eu não tomar, tá ligado? Mesmo indo primeiro, eu coloco o Crossout pra poder banir a Fusion. Ou então é uma corrida desesperada, que o meu deck aqui é um deck full combo e eu meto um tech pequeno de Hand Trap, porque o meu deck tem espaço pra pouca tech, mas eu tenho que ter o Crossout pro meu combo passar pra justificar eu estar usando esse deck, que é um deck hard first. E aí o Crossout acaba entrando num cenário de desespero desse, tá ligado? Onde eu preciso comprar pra eu poder não tomar uma coisa que ganha o jogo automaticamente. O Crossout aqui troca uns 1 para 1, mas esses 1 para 1 são impactantes, tá? Um Veiler no Snake Ash dói, dependendo de onde seja. Na Witch você vê, você vai largar o bagulho lá, mas não é só isso, né? Você dá isso aqui em engine. Principalmente se o teu deck é um deck, por exemplo, mais puro de Snake Eye, você acaba podendo ter o luxo de dar uns Crossout em cartas como a própria Original, por exemplo, né? Principalmente se você passou pelo Seeker, porque o Seeker recicla aquela Original, mas você tem duas, né? Porque o teu deck é deck de Snake Eye puro, não é igual o deck de Fire King que não cabe duas. Então tem essas nuances, você vai dar nos Snake Eyezinhos, se é uma Mirror de Fire King, você dá no Fire King, a depender da situação, é claro, né? Sei lá, um Kirin, que não tem múltiplos no deck, porque esses outros aqui é difícil. E dependendo de como for, você pode até reciclar com o Oak, tá ligado? Então tem essas nuancezinhas. O Crossout é bom nesse formato, nesse prisma desses decks, tá? Porque além de pegar essa trap de 1 para 1zinho, pegando o Nibiru, por exemplo, que você não vê, né? Você não tem como interagir ali, ainda pega a Engine, porque é a principal match do formato. Crossout interessante. O Ciclone, 2 Ciclones, né? Um TTT, True, 3 da Freira. Tempo, aqui é a palavra. Um Scattershot, aquele bichinho com carne de cemitério dá dano, né? Foi muito usado no formato do Tiara. E esse menino aqui, ó, esse Link 4 é ceboso, porque ele é feito assim, né? Princesa e qualquer porra é o que o deck faz, você faz ele. E aí ele tem alguns efeitos baseado no tipo de monstro que tem no cemitério. São 4 tipos que ele lista. E um deles é dragão, que é só o que importa pra gente. Se tiver dragão no cemitério, ele dá, sei lá, 200 de dano pra cada dragão que tem no cemitério. O Flameberg é dragão, esse cara aqui, ó. Então, jogando apenas, chegando no Flameberg nesse Link 4 aqui, você dá 200 de dano e você ganha o jogo, no tempo, tá? E aí, isso aqui ganha no tempo, o Scattershot ganha no tempo e também isso aqui ganha no tempo, né? Ou tenta ganhar no tempo. Foi foda, cara. E como é um formato onde tem muito efeito, tem muita camada de jogada, tem muita interação, tem um potencial grind que pode rolar por ali, né? Acaba demorando. E esse ponto é um ponto muito ruim desse formato. A partir do momento em que essas partidas são muito comuns e intensas, chato. Então esse é o deck do nosso herói. 2 princesas, inclusive, vocês vão ver em todo o deck aqui, né? Pelo menos nesses 4 que a gente tá vendo juntos aqui. Aí você chega no finalista, né? Que é o Juan Andrade. Ele jogou com Snake Eye puro, com 44 cartas. Tá? Então o Snake Eye puro, que uma das justificativas de se usar ele em detrimento dos outros aqui, era um deck com mais techs e menos cartas mortas.
cartas mortas, leia-se os Fire Kings. Ou pelo menos cartas fora de posição, que geralmente é um de vocês fode, né? Uma jogada de Snake Eye não passou, você tem uns Fire King mortão pesado lá na tua mão e desespero. Esse deck não tem isso. Então, e o espaço que seria de Fire King é de mais tech. E se aquele deck, o nosso herói aqui, cadê? Esse cara aqui, ó, usou 15 hand traps, tá ligado? Substituindo o card de Fire King por tech, tem mais tech aí pra vir, né? Então, o deck do nosso amigo tem essa vibe, só que tem 44 cartas, né? De hand trap, ele tá usando de main deck 3 draw, 3 dash, 3 Nibiru. Acabou. É isso de hand trap que ele tem, né? Como ele é de Snake Eye puro, usar 3 Witch é o esperado. E o espaço que seria de hand trap, ele meteu cartas versáteis, né? Então tem o Forbidden Chalice. Foi muito comum ver ele ativando esse Forbidden Chalice aqui da mão, né? Que é um daquele daquelas típicas cartas que a gente procurou e procurou muito no formato de Kashtira, que tem a versatilidade indo segundo, potencialmente, para poder dar, principalmente no Arise Heart, era uma única coisa que te atrapalhava muito de pelo menos tentar jogar, é o Arise. Então toma Chalice Hard no Arise. E aí o Forbidden Lance passou a ser usado em detrimento disso, né? Mas enfim, tá aqui o Forbidden Chalice, que dá um Impermanence no monstro do oponente. E você pode setar para ativar no Snake Cash ou na Witch do oponente, que fatalmente vai rolar. 3 Icon, que tem a mesma propriedade do segundo, um monte de target negate e tal, princesas, caralho, chain Icon, tributo, tenta roubar um bicho do cara, é quase que uma mirror sempre, né, que é tudo usa Snake, seja Snake puro ou Fire King. Então tá aí mais uma carta, eu posso setar, tributar e também puxar um bicho do cara, então muito versátil. O TTT, que tá aqui pra somar em um formato onde tem uma cacetada de hand trap nos decks. O TTT tenta punir um pouco isso. Não sei muito, assim, não gosto muito, né? Mas, sei lá. E aí tem aqui o Ciclone, né? O Cosmic Ciclone tá no meio deck do cara. Assim, se tem um momento pra usar o TTT, é isso, né? Onde tem hand trap pra todo lado. Todo lado tem hand trap. Eu sei lá, eu acho que acabam sacrificando um pouquinho desse TTT ficar comprando muito, saca? Quando o TTT precisa comprar muito, eu não acho um bom sinal. O TT bonzão mesmo é aquele que rouba no segundo ou tira a mão indo primeiro pra passar o teu combo. Agora, TTT compra por desespero seria melhor que fosse até outra carta, tá ligado? Ou que o meu deck fosse menor pra eu ver mais as minhas cartas. Enfim, 2 Ciclone, o Ciclone é interessante, sem falar de Rogue, Back Row, Floodgate, que o vagabundo usa no pod-side, Strike, que o vagabundo usa no pod-side. É uma carta assertiva de 1 para 1, mas dá pra você fazer isso na jogada do cara, né? O Stample tá crescendo muito no uso do deck de Fire King, seja de main ou seja de side, e o Flamberg lá atrás, pro deck de Fire King, por exemplo, tomar Ciclone é um foda. E dá na ilha, santuário, enfim, tudo isso. Então tá aí, essas são as techs que o nosso herói acabou usando, tá ligado? Além do College, obviamente. Então esse espaço aqui que poderia ser facilmente hand trap é 3, 6, 3, 6, 9, 11. 11 hand traps, 11 espaços dessas techs, além das 9 hand traps que ele já tá usando, tá? Então esse aqui é o espaço tech que o nosso herói teve. E de engine, não tem segredo, né? 3 Snake Cash, 1 Oak só, 2 Pop e 2 Flamberg. Um Jet Synchro, que é a versatilidade que vem aqui dentro do Oak, né? Do original pra trazer um bicho do deck. E um Magisoul só que ele usou. Eu achei que era até mais, mas é um só Magisoul que o nosso herói usa. Essa é a decklist do vice-campeão. E aí a vertente de Snake Eye puro, obviamente, precisa usar os 5, né? Barone, Savage e tal. O resto, link parecido e você acaba perdendo uma princesa a mais no teu side deck, no teu extra deck. No side, mais freira. Não tem Scattershot nem aquele link 4, mas tá aí. Outro TTT, pra completar os 3, né? Change of Heart, segundo, Ciclone, 3 crossouts, mesma explicação de antes, e aí tá usando essa Foolish, né, a Foolish alguma coisa, que você ativa ela e volta uma carta do cemitério pro deck, tá ligado? Então, você pode dar isso no Gadnix, Princesa e os caralho. Faz sentido, é mais uma carta que ele não tá usando de Crow, por exemplo, tá ligado? Ele não tá usando de Crow, ele tá usando essa spell aqui. Tô tentando entender aqui por que eu usaria ela ao invés de um Diddy Crow, por exemplo. Mas tudo bem. E aí tem o Anti-Spell, que é a última carta Hard First que ele tá usando, porque, né, como vocês podem ver, tem a versatilidade. E não tem Hand Trap complementar pra usar no lugar dessas aqui, tá ligado? O deck dele é isso aqui. E aí o Crossout acaba entrando, dependendo do contexto de side deck e tal, mas tá aí o deck do nosso herói. E pra finalizar, tem o deck do campeão, né, que é o Jazz Cotton. Esse aqui é o deck dele do Fire King. 42 cartas também. E aí o deck do Cotton tem uma leve diferença ali, né, que ele usa o Crossout Main Deck.
e ele não usa 3 Witch, e mesmo assim usa as 42 cartas, mesma quantidade do outro amigão ali, né? E aí, pontos de diferenças aqui, 3 crossout, sai 2 Witch, cadê Flamberg, Pop, Ash, e aí Garonix, Avata, Frango, e ele não usa o terceiro Kirin. Então é isso, né? Ele cortou 2 Dark Witch e o terceiro Kirin em relação ao deck daquele outro amigo e encaixou os 3 crossout de main deck. De resto, tudo igual em relação ao deck que a gente viu. Também 15 hand traps no deck de Fire King. Cara, é difícil. Só que além disso, ele tem os 3 crossouts. Então ele optou por ter esses crossouts a mais para fazer só essas cartas que já existem passar, do que ter o terceiro Kirin a mais, do que ter outras Dark Witches a mais, né? Essa foi a decisão do nosso herói e tá aí o deck. O side deck parece estar exatamente igual, o extra, né, perdão. E no side deck tem aqui de novo a cobra, ó, o Link 4, que dá o FTK. Ele não usa o Scattershot, por exemplo, mas usa também a freira, né? Então, tudo isso aí de comum nesses decks, por causa do motivo que eu falei, né? O atrito da Mirror, a demora e tal, chato. Enfim, Temple não tá no main deck, tá no side, assim como a Subversion. Então ele tá usando esses alvos a mais aqui para as redundâncias que tem o Pop e a Witch. Ele tá usando isso aqui. O Skyburn também é uma carta de side que ele tá usando. E é engine, né? É engine e tal. O Skyburn pra buscada do frango. Ok? Strike é a carta hard first que ele usou. Não usou uma Floodgate, por exemplo. E uma carta que é a estrela do show aqui, ó, é o Delta. Psyframe Delta, além do Gama que ele tá usando também, né? O Gama nega efeito de monstro, nega destrói e se invoca da mão, trazendo um drive da mão, deck ou cemitério. O Delta faz a mesma coisa, só que pra spell. Então, quando o cara ativa uma spell, tá aqui o Delta. Campo vazio, Delta, tá ligado? Um monte de carta aqui, mano. Original, principalmente, Seeker, Bonfire, qualquer porra. Esse Delta pode entrar, né? Desde que o campo esteja limpo, assim como o Gama, né? Então, tá aí. Esse é o deck e essas são as diferenças. Somente o top 4 é o que temos até o momento. Só o top 4 é o que temos aqui até o momento, né? Não tem as outras decklists, não tem a decklist do Paulo ainda e tal. Mas tá aí, cara. Esse é o torneio. Eu foquei nessa parada aqui, eu falei bastante sobre as decklists. Eu acho, não sei se falei bem, mas é porque é um torneio com um nível competitivo alto, né? Então é de esperar que tem muita parada dessa. Então, se você quer ver o formato, entender melhor o formato e tal, recomendo que você assista os jogos, veja a decklist do cara, tente entender o que aconteceu e, enfim, eu achei interessante, eu gostei de assistir esse evento. Teve o ICS Costa Rica que aconteceu esse fim de semana também, né, que teve resultados parecidos, e é um torneio de times, então eu quero ver também os resultados que saírem das decklists da galera, e assim que tiver, eu trago o vídeo aqui pra vocês. Por hora, é basicamente isso, não esquece de passar no meu canal pra poder ver os jogos comentados e ver a live que ficou gravada aqui. Valeu, falou e até mais.